Vamos estar dando continuidade, procedendo de que forma? Vamos estar vindo aqui, carregando o compilador, o Bloodsheet. Na verdade, ele é o Dev C++, né? Bloodsheet é o site, né, a empresa que disponibiliza o compilador gratuitamente. E, abrindo o mesmo, e ele é super leve, você já tem essa mensagem de cara que é apenas uma dica, né? Dica de a tecla de atalho, né? Isso é normal na maioria dos programas. É só clicar em Close. A gente tem a opção aqui para estar começando um novo arquivo, que é o seu file, ou um project, que seria um projeto. Vamos clicar aqui em seu file, ou Ctrl N. Tá aqui, já temos um editor para poder estarmos aí codificando, criando a receita, a vulgo receita, né? A forma assim mais popular de se falar, né? O jargão técnico, o termo correto é código-fonte. E como que a gente vai estar procedendo? Olha só, a gente vai estar criando um programa que vai estar expondo o conteúdo de uma variável em tela, né? Vai estar expondo um conteúdo de uma variável em tela. Então, eu vou estar aqui, olha só, eu tenho um programinha aqui já pronto. Eu vou estar copiando o conteúdo dele para cá. Primeira linha, vamos falar da primeira linha aqui que eu copiei. Isso aqui alguns chamam de cerquilha. Isso aqui não é uma cerquilha, galera. Isso aqui é um numeral, tá? Sempre que você vê um numeral, em especial na linguagem C++, significa o quê? Significa que você vai estar linkando um arquivo externo. Aí você fala, opa, pera aí, o que é linkar? Isso aqui, galera, ó, numeral include é uma palavra reservada que eu estou invocando esse arquivo aqui. Isso aqui é um outro arquivo de código-fonte de programação que possui rotinas que representam biblioteca de entrada e saída. Opa, aí você fala, complicou tudo agora. Não, eu vou explicar bem claro. Sabe quando você acessa um sistema, por exemplo, você vai no banco e acessa sua conta bancária no terminal, 24 horas. Você, para ver o saldo, você pode ver ou em tela, ok? Ou em saída em papel impresso. Então você vai lá tirar seu extrato bancário, você entra com sua senha, seu código e tem uma saída em vídeo ou impressa. O que a gente costuma chamar isso de input output, né? Input output. O input, ou seja, a entrada de dados você fez colocando sua senha, a palavra-chave, enfim, suas informações. E a saída foi dada ou com o resultado em tela ou com a impressão. Essa biblioteca aqui, esse arquivo, ele faz justamente isso. Ele é responsável por entrada e saída de dados. E você chama arquivos externos, a gente costuma chamar esses arquivos header, por isso que a extensão é H, ou seja, arquivos de cabeçalho. Porque eles já são chamados logo no começo de todo o programa, isso é padrão. E dois, porque eles são bibliotecas externas, né? Que vão estar aí ajudando o teu programa a acontecer, ou seja, a funcionar. Então, sempre você declara com essas palavras reservadas. As palavras reservadas são comandos utilizados pelo compilador, que pertence à linguagem. No caso, a linguagem é C++. Então, o comando aqui é numeral include, abre sinal de menor, e entre o sinal de menor e maior, você declara o nome do arquivo que você está requerindo. Ok? Perfeito. Seguidamente, a gente vai fazer um passo que é muito importante, que é a declaração de variáveis. Então eu vou colocar aqui, vou declarar uma variável do tipo inteiro. Opa, pera aí, o que é esse int? Vamos abrir um bloquinho de notas aqui. 1, 10, 50, 2958, 100, 500. O que todas essas numerações têm em comum? São números inteiros. Números inteiros são números que não são fracionados, que são números exatos, que não são números quebrados, que não possuem ponto decimal. Isso é o que a gente costuma chamar de números inteiros. Toda variável você tem que declarar o tipo dela, ou seja, o tipo de dado que ela vai estar armazenando. No caso, nossa variável vai ser do tipo int. O tipo de variável que possui numeração quebrada, ou seja, com ponto decimal, como por exemplo 5.8, 3.2, 1000.500 e por aí vai, a gente costuma chamar de float, ou seja, todo valor com ponto decimal que vai estar contido numa variável. Ou seja, peraí, você está falando que o tipo int é referente a números inteiros e o tipo float, que significa que você vai trabalhar com
a unidade de ponto flutuante do teu processador, ou seja, parte de cálculo aritmético, ou seja, matemática pura. Significa que quando for ponto flutuante eu vou usar número decimal, ponto decimal? Exatamente. O nosso tipo, a gente vai declarar uma variável como sendo do tipo inteira. E eu vou colocar aqui o nome dela vai ser o que? Vamos pensar aí, vamos colocar assim como teste, ok? Bem simples, teste. E eu vou atribuir a ela um valor. Para atribuir valor a uma variável, eu uso o sinal de igual. O sinal de igual não é usado em nenhuma linguagem de programação como sinal de comparação, mas apenas como sinal de atribuição. Então, estou colocando aqui o sinal de igual. Você que se conhece já C++ ou linguagem C deve estar achando necessário pular essa parte do vídeo. Fique à vontade, tá? Mas a gente está partindo do pressuposto que quem fez esse curso ou já é programador e está esperando as aulas focadas já na construção de classes para o Engine e a utilização do Kismet, ou é leigo e está querendo partir do ponto zero. Então, vamos seguir aqui a grade. Estou declarando uma variável do tipo inteiro. O nome da variável se chama teste. Lembra do copo? O copo, por mais que alterasse os valores dentro dele, ele continuava sendo copo. Então, aqui eu estou declarando a variável teste, estou atribuindo a ela o valor de 50. Uso ponto e vírgula para declarar aqui fim da minha linha de instrução. Tem que colocar o ponto e vírgula, tá, galera? Esses atributos tem que ser feito, senão o programa não compila, não roda, não cria o arquivo executável e, por sua vez, você fica sem nada funcional. Agora eu vou criar uma rotina, uma função do tipo inteira. Eu também declaro funções e digo a natureza delas. Eu estou criando uma função int main, abre e fecha parênteses e abre chaves. Aí você fala, complicou tudo. Calma. Estou declarando uma função, uma rotina que vai executar um procedimento ou vai retornar um valor. Uma rotina, grava isso, galera, uma rotina executa procedimentos ou faz requisição de valores. Exemplo, procedimento. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você liga a luz da sua casa, isso é um procedimento. Você não está esperando a resposta, você apenas apertou no interruptor de luz e a luz se acendeu. Isso é um procedimento. Quando você, por exemplo, vai no banco e joga informações para saber seu saldo bancário, você jogou instruções e está esperando uma resposta. A resposta é o saldo bancário da sua conta. Então isso a gente chama de função que requer resposta. Então, ou a função vai requerer resposta, ou ela só vai executar um procedimento. O procedimento é como uma flecha, só tem ida. Porém, quando você requer uma resposta, precisa ter uma volta. Aí é igual ao bumerangue. Então, pensa da seguinte forma. Procedimento é igual a uma flecha, só executa o comando. Já quando a função requer resposta, é igual a um bumerangue, requer um retorno. Ok? Perfeito. Então a gente vai executar uma rotina, uma função só de procedimento, só vai executar. Então vamos declarar que ela vai ser do tipo inteiro. Isso aqui é tudo palavra reservada, né? Main, ou seja, principal, porque é o programa principal. E só comentar com vocês, em todo programa, em toda linguagem de programação, galera, sempre você declara os arquivos de biblioteca primeiro e as variáveis depois. E aí sim, depois é que você constrói a rotina. Por quê? Porque a rotina só vai executar o que você precisa com base em informações que você já tenha declarado antes. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, antes de fazer a prova você não estuda, porque para armazenar as informações que você precisa e depois executar a prova. Da mesma forma, rotinas são assim, elas são declaradas depois da declaração de bibliotecas e variáveis, ok? Int main, esse colchetes aqui, ó, parênteses, significa que vai ser uma rotina vai ser uma função somente de procedimento. Eu não vou requerer valor. Agora, se eu tivesse algum valor aqui dentro, significa que ele ia ter que retornar para mim uma resposta, 2
3 e assim sucessivamente, mas por hora ele só vai executar um procedimento. Abriu chaves significa o quê? É o início do bloco de instrução. Chave significa início de um bloco de instrução. E para toda abertura que você tem que ter uma outra chave fechando, uma outra chave no sentido oposto fechando. Então aqui vai ser o meu bloco de instrução. Ou seja, se você não tiver o início e não tiver o fim, vai dar erro com certeza, ok? Vamos vir aqui, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um comando de saída de tela, que é o cout, isso aqui é uma palavra reservada, cout é de output, C é da linguagem C++. Cout, sinais de menor, que aí você vai dar a saída de tela, teste, ou seja, eu vou estar dando a saída de tela com a numeração teste, ponto e vírgula, fim da linha de instrução, salvo o exercício, aqui, vou colocar aqui exercício 01, dei enter, compilo, que é aquele processo que comentamos no vídeo anterior, né? Ele está executando, não deu erro algum. E agora como que a gente pode ver o resultado? Vem aqui no Windows, acessórios, prompt do comando. Esse aqui é o DOS, esse sistema ele é anterior ao Windows. E o Windows, ele rodava a partir do DOS, o Windows 3.1. Aí você fala, pô, peraí, você está utilizando coisas arcaicas? Não é que são coisas arcaicas, são exatamente o que vocês precisam. Não adianta eu já vir passar o Kismet ou a construção de classes se vocês não tiverem primeiro uma base de lógica e de C++. C++ é a linguagem mãe de praticamente todas as engines de games no mundo, principalmente as engines de topo, como a Unreal, ok? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é ter lógica. Você tem lógica de programação, fazer inteligência artificial para desenvolvimento de qualquer game, em qualquer engine, é o de menos. Quando você tem lógica de programação, você tem tudo na área de programação. Ok? Bem, vou aqui jogar alguns comandos. Eu estou aqui no sistema operacional DOS, vou para a unidade H dos pontos. Já estou na unidade H dos pontos. CD é para acessar a pasta, espaço, TMP, que foi onde eu salvei o meu arquivo. Isso que eu acabei de fazer é exatamente igual vir aqui, clicar na unidade H2 ponto e clicar na unidade TMP. Exatamente, nem mais nem menos. Está aqui o meu código fonte e está aqui o meu código executável. Para rodar o código executável é muito fácil, basta digitar o mesmo, não precisa colocar extensão, é exercício 01, correto? Ó, dei enter, tá aí, ó, saiu o valor 50. Agora vamos supor que eu vou colocar o valor aqui, ó, 4010. Salvo, compilo novamente. Compilou, rodou, aqui basta pôr a setinha, ó, cliquei, voltei para cá, basta pôr a setinha para cima, ou você também pode navegar nesse programa segurando a tecla Alt, sem soltar vai apertando a tecla Tab, sem soltar o Alt, vai apertando a tecla Tab e você pode navegar entre programas, só solta a tecla Alt quando você achar o programa que quer, como eu fiz agora. Estou aqui com o exercício, né, estou aqui com um arquivo chamado exercício, coloquei a setinha para cima, que ele traz todos os últimos comandos, ó, coloquei, tá aí, ó, 4010, prontinho, tá ok? No próximo vídeo vamos estar dando continuidade, fazendo um programa já mais estruturado, mas bem elaborado. Mas senhores e senhoras, esse é um programa aqui completo de C++, e uma vez mais eu vou estar abrindo aqui para vocês, só para vocês verem que no UDK ele usa C++ puro. Claro, ele tem algumas palavras reservadas da engine dele, mas é tudo C++, não tem nem o que comentar com vocês. O que acontece é que o pessoal chama de Unreal Script porque tem algumas palavras reservadas da engine, mas tudo, a estrutura toda é C++, um programa simples de C++, e vocês podem ver que ele, deixa eu pegar aqui um mais completinho. Opa! E vocês vão ver que ele é a mesma forma de estrutura, ó, abre chaves, fechou, a declaração, atribuição, entendeu? Enfim, aí inclusive para exercício nosso a gente vai fazer atribuição com aspas, né? Aí vocês vão entender. Na prática, galera, é a mesma coisa. Quem sabe C++ sabe programar em Unreal tranquilamente, tá ok? Então, próximo vídeo a gente vai continuidade.